Olá, amigos. Olá, amigas do nosso Economia e Desenvolvimento, programa que vai para o 20º ano, né, de existência, desde lá no começo dos anos 2000. Estamos com este programa aí que vem passando por vários momentos e, sobretudo, se consolidando aí como um momento importante, né, um programa importante de espaço de comentários, de conteúdos que passamos para vocês. Obrigado para você que é muito fiel aqui ao programa e principalmente agora através das redes sociais, acompanhando o nosso Economia e Desenvolvimento. O programa que começa sempre, né, tem tradição já há bastante tempo, falando sobre empresários, sobre empresas e, neste espaço, conversando sobre contabilidade. Salésio D'Agostinho, e aí, Salésio, obrigado pela tua presença uma vez mais. Nós agradecemos a presença. Salésio, parabéns aí, o espaço realmente, tu sabe muito bem que está tendo uma grande repercussão no meio empresarial, no meio contábil sobretudo, né? Mas também no meio empresarial, pessoas que já têm empresas, aqueles que querem criar empresas que precisam naturalmente, né, desse conhecimento de contabilidade para manter as suas empresas e prosperar as suas empresas, ganhar mercado, enfim, ter eficiência, que é o que todos nós queremos com as nossas empresas. E isso tem acontecido realmente com o programa, ele tem cumprido essa sua finalidade. Tem pergunta aqui, por exemplo, do Celso Macari, de Caxias do Sul, aqui no estado, o Salésio, que é para ti dizendo o seguinte: professor Salésio D'Agostinho, estamos assistindo um embate entre o presidente Bolsonaro e os governadores sobre os aumentos dos combustíveis. O presidente diz que a culpa dos aumentos dos combustíveis é dos governadores que não reduzem o ICMS. Os governadores alegam que o ICMS não teve aumento. Já que o nosso Conselho de Contabilidade não tem se manifestado sobre questões de interesse da sociedade, e aí é verdade, de assuntos contábeis, o senhor, como professor de contabilidade, o que tem a nos dizer sobre isso? Quem está certo, o presidente ou os governadores? Celso Macari, de Caxias do Sul. E aí, professor? Celso, parabéns pela pergunta e parabéns pela observação. Você está absolutamente certo quando diz que o nosso Conselho de Contabilidade é inoperante. Ele não cumpre com a obrigação social de participar dos problemas que assola o nosso Brasil, os problemas que envolvem o patrimônio. Os nossos representantes, que não são representantes, os conselheiros dos conselhos de contabilidade, que deveria defender a profissão contábil, e quando eu digo defender a profissão contábil, nós temos que defender o patrimônio, porque contabilidade é patrimônio, ok? A contabilidade estuda o patrimônio, então todos os assuntos que envolvem o patrimônio e aquilo que é de interesse da sociedade, o Conselho de Contabilidade deveria se manifestar. Quando o Estado diz que está com déficit, o Conselho de Contabilidade tem que verificar que déficit é esse e esclarecer a sociedade. Quando uma empresa diz que tem lucro ou tem prejuízo e essa empresa é uma empresa estatal, o Conselho de Contabilidade tem a obrigação de esclarecer a sociedade sobre esse resultado. Muito bem, o governador e o presidente da República alegam o problema da gasolina. E problema de custo da gasolina é questão patrimonial. E você sabe, como um profissional da contabilidade, como um profissional do patrimônio, que o preço de venda de um bem é composto por custo, mais despesas e mais resultado. Ora, o que é que nós temos que verificar? Como é que forma este preço para verificar se aquilo que está sendo aplicado efetivamente é o valor correto, é o valor justo? E aí nós temos que esclarecer e nós temos que justificar a sociedade. O presidente da República diz: olha, governadores, vocês têm que reduzir o ICMS. O governador diz: não, mas nós não aumentamos, para que reduzir? Claro que eles não aumentaram, porque a alíquota é uma única, a alíquota é 30%. É 30% sobre o quê? Sobre o preço de venda. Onde é que está o problema do Brasil? Onde é que está o problema de tudo isso? Está no Congresso Nacional, no nosso legislador. O legislador é que criam leis que são aplicáveis não para o interesse da economia brasileira, mas são aplicáveis e são executáveis para o interesse dos próprios políticos, para eles terem mais dinheiro, para poder gastarem mais e para deixar o Estado na miséria como está acontecendo. E quando eu digo Estado, não é só Rio Grande do Sul, não, é Estado como o Brasil.
Onde é que está o problema todo? O problema todo é que o Brasil ele não separa o que é custos essenciais e custos aqueles que podem ser substituídos por outros elementos. A energia elétrica, os combustíveis, a telecomunicação faz parte de todos os produtos. Qualquer elemento que é aumentado nesses componentes, obrigatoriamente, ou você reduz a sua despesa, ou você reduz o seu resultado, ou senão tem que repassar para o preço de venda. Agora vejam só, o que é que a lei diz? A lei diz que a tributação, os tributos, recai sobre a receita bruta, sobre o preço de venda. Então, se eu aumentar qualquer elemento que forma o meu preço de venda, obrigatoriamente eu vou pagar tributo sobre esse elemento que foi aumentado. Entendem? Então, o que é que nós precisamos fazer? Fazer com que a base de cálculo desses elementos básicos e necessários que formam o custo de todos os produtos, energia, combustível, telecomunicação, não pode recair sobre o preço de venda, tem que ter uma outra base, porque senão aumenta o custo, vai aumentar todos os elementos, inclusive os impostos. E outra coisa, o maior problema ainda do Brasil é que a legislação estabelece que para esses 3 elementos que são essenciais para a formação de qualquer produto, o regime aplicado de tributação é o monofásico. Ou seja, o que é o monofásico? Tu estabelece o preço de venda, mesmo não tendo ocorrido o fato gerador, e sobre o último valor estabelecido, tu paga o imposto. Então, veja, a Petrobras diz, olha, eu cobro pela gasolina R$ 2,072 por litro. O Estado diz, do Rio Grande do Sul, bom, então, neste caso, o preço de venda do combustível tem que ser R$ 6,402 o litro. Então, verifica que há um aumento de uma diferença de R$ 4,33 entre o custo e o preço de venda. E é sobre 6,402 que todos os tributos incidem. Olha só, 2,072. ICMS, 30%. Sobre quanto? Sobre os 6,40, que é o valor que o Estado estabelece. Então, de ICMS, R$ 1,921 sobre litro. PIS e COFINS, 9,25%. 0,592 de tributo. Sobre o quê? Preço de venda. Então, entre o valor do combustível, que é 2,072, mais os impostos, passa para ser 4,585. Ou seja, então verifica que só de imposto deu mais que 100% do valor do imposto, valor da matéria-prima, que é do combustível. Depois, eles estabelecem que a mistura, aí nós misturamos o etanol com o combustível em 27%. E aí eles dizem que esta mistura aumenta o custo do revendedor em 1,082, ou seja, 27%. Aí eu pergunto, mas para que misturar? Para que misturar o etanol com a gasolina, se isso encarece o custo da gasolina? Isso é o quê? Para enriquecer os usineiros? Outra coisa, sobre este valor do etanol, também incide ICMS, PIS e COFINS. Outra coisa, e aí então, incluindo a gasolina da Petrobras, é 2,072. Os tributos, ICMS, 1,921. PIS e COFINS, 0,592. Mais a mistura do etanol, 1,082, o combustível teria que ser vendido por 5,667.
Como é vendido, como diz o Estado, tem que vender por 6.402, a distribuição e o revenda é 0,735, que é a rentabilidade deles. Silvio, está tudo errado, Silvio. O que nós temos que fazer? Não pode ser tributação monofásica, não. O imposto é cobrado pelo preço de venda de cada etapa econômica. O que é que acontece? Se a Petrobras cobra R$ 2,072 por litro, venda e tributa sobre este valor. Lá no revendedor, quando for vender para o distribuidor o seu produto, que o preço que for vendido, que pague o imposto sobre esta base, e não querer calcular antecipadamente para recolher os impostos antecipadamente, para encarecer esse produto, para inflacionar o Brasil, para deixar o país cada vez mais pobre, as pessoas cada vez com menos poder de compra, enfim, há uma esculhambação. Congresso Nacional, está na hora de vocês começarem a pensar mais seriamente no Brasil. O Brasil está nisso que está porque vocês não colaboram com o Brasil. O Congresso Nacional foi feito para manter o equilíbrio entre o sistema produtivo e o sistema consumidor, entre a sociedade e os órgãos estabelecidos. E vocês têm que fazer isso, vocês não podem só pensar em vocês. O Brasil está cansado já de pensar só em de trabalhar para sustentar os políticos, para sustentar os desvios e as falcatruas que está hoje no Brasil. E é por isso. Então, o problema não é do governador, o problema não é do presidente, o problema é do Congresso Nacional, que tem que mudar e tem que saber por que veio. Perfeito. Estamos aí sustentando Brasília, nessa ilha da fantasia lá, e pagamos um preço muito alto por isso. Aliás, muito obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho muito objetivo, muito didático e muito contundente. E é assim que tem que ser. Um abraço e até a próxima. Eu peço até desculpa, porque quando eu vejo essas coisas todas, eu fico nervoso. A indignação. É uma indignação. É o grau de indignação que temos que todos ter. Obrigado, Salésio. Até a próxima. Até a próxima. Olá. Todos queremos vencer na vida. Nem todos, porém, alcançam esta meta. E a maioria dos que ficam pelo caminho tem uma explicação para isso. Falta de compromisso. Isso mesmo. Quando elegemos uma meta, um objetivo na vida, temos de assumir um compromisso com ela. E, claro, com as estratégias e ações necessárias para alcançá-la. Quem não assume esse compromisso, com certeza vai sucumbir. Assumir compromisso é entregar-se, não ver no obstáculo um problema sem solução. É justamente o contrário. Ver no problema uma oportunidade de encontrar soluções criativas. Quem assim procede abre uma gama enorme de oportunidades para enfrentar os mais difíceis e intrincados problemas. Não haverá Golias que o segure. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, e nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui o Arthur Costa, que é gerente de expansão da área governamental da Russell Bedford, empresa tradicional desse ramo de assessoria empresarial, consultoria, e que, de certa maneira, ao longo desta história da Russell, ela estabeleceu assim, as bases de crescimento, desenvolvimento e prosperidade de milhares de empresas que são associadas a ela e que usufruem desse conteúdo, né, desta orientação que a Russell Bedford passa para acabar se consolidando, ganhando mercado, enfim, tendo a prosperidade absoluta no mercado brasileiro e fora do Brasil também. Arthur, obrigado pela tua presença aqui, né? E tu está trabalhando, estava conversando contigo antes do programa, que tu está trabalhando em home office e também hibridamente, né, na própria empresa. Isso, bom dia, Silvio, é um prazer estar aqui. Sim, a empresa dá condições, né, dos profissionais, colaboradores trabalharem de forma híbrida, que é alguns dias na empresa, alguns dias em casa.
quem está em casa tem toda a assessoria da empresa, todo o suporte, tem cadeiras de escritório. Isso veio para ficar, eu acho, né? Essa hibridez do ponto de vista de comparecimento fisicamente fora. Com certeza, eu acho que é bom para os dois lados, né? O profissional que não tem aquele trânsito diário, né? Pode ficar perto de casa, tu tem um tempo mais para fazer suas atividades, né? E para a empresa, a questão de despesas, custos, né? Tu não precisa ter um escritório tão grande hoje em dia para te ter muitos colaboradores. Eu acho que ajuda tudo, né? A pandemia trouxe, na verdade, essa outra forma, né? Nos mostrou essa outra por necessidade, né? E sempre aconteceu pela história da civilização, mostra assim que os países que se civilizaram e tal, e que desenvolveram, eles foram muito por necessidade, né? Então, a pandemia também abriu essa perspectiva. Mas vocês estão trabalhando na questão dessa área da nova lei das licitações, que é uma coisa importante. Fala um pouquinho sobre isso. Isso. Hoje, né, se usa a 8666 de 93 e esse ano entrou a 14133, tá? Que ela deu uma modelagem na 866 que é de 93, né? Naquela época, computadores, né? Se eu não falho a memória, poucas pessoas tinham acesso, né? Começou lá em 96, 97, por aí. Isso. Então, essa lei veio para modernizar, para agilizar o processo. Ela mudou algumas modalidades, ela extirpou algumas modalidades que estavam defasadas, acrescentou novas, deixou claro que a prioridade é os processos eletrônicos, tá? Não presencial. Teve mudanças de fases, ela tentou deixar o processo mais célere, né? Por ser 93 para 2021, teve uma mudança muito grande, né, do Brasil e tudo mais. Perfeito. Bom, na verdade, vocês prestam assessoria também nessa área, né? Sim, o nosso setor de governamental de licitações, nós temos profissionais ali, administradores, no meu caso, temos contadores, temos apoio de engenheiros, economistas, temos advogados, especialistas na área de licitação. Tá? Hoje nós estudamos em torno de 500, 400 editais mês. Tá? Então nós temos uma equipe muito robusta, muito forte. Preparada, né? Preparada, prospectando licitações pelo Brasil, tá? No Brasil, hoje, nós temos mais de 5 mil municípios, né? Entre companhias, entre agências, entre estatais, tá? Então, é um mercado que tem espaço para todos. E essa prospecção, ela exige também pessoal habilitado para isso, né? Pessoal que tem acessibilidade, que tem a habilitação profissional. Perfeito. Então, nós temos essa expertise, tá? Nós temos profissionais, eu tenho 9 anos de licitação, temos outros profissionais com bastante tempo também, que já trabalharam em outras empresas. Nós conhecemos o caminho de licitação, tá? Então, nós oferecemos esse serviço. Como eu disse, tem espaço para todos, mas é preciso ter uma assessoria junto para você ser competitivo no mercado, tá? As empresas que atuam hoje são muito especialistas na área, né? Elas têm todo o conhecimento. Então, para quem é novo, quer entrar em licitação, aconselho, encontre uma empresa de assessoria de licitação, no nosso caso, que nós temos o caminho correto para aumentar sua lucratividade, sua carteira de clientes por meio de licitação. Isso que tu falaste é bem interessante, porque, na verdade, essa assessoria que a Russell Bradford ela fornece, ela habilita a empresa a conquistar mais o mercado, consolidar sua marca, consolidar seu produto e tal, avançar isso. É o propósito de toda a empresa. Toda empresa nasce pequenininha, depois vai crescendo, se torna média, que é grande e tal. Ela mesmo vai adequar o seu objetivo ao tamanho da empresa, o que o mercado quer, que tamanho de mercado quer, o que ela quer, o espaço que ela quer ocupar. E para fazer isso, ela precisa desta assessoria. Mas vocês, o Arthur, vocês se preocuparam muito e, com certeza, de maneira muito hábil, na questão da gestão de pessoas durante a pandemia, que ainda está com seus estertores aí, mas de qualquer maneira ainda preocupa, não é isso? Não, perfeito. A empresa se preocupa muito, pensa muito sobre essa questão. Como a gente comentou no início, né, o home office veio para ficar, vai manter, estamos evoluindo, estamos sempre pensando no melhor do profissional para nossos clientes. Não perdemos qualidade com o home office, né? Com essas pandemias, conseguimos manter uma produtividade muito boa. Então, estamos à frente, né, nessa parte de home office, de pandemia, sobre nossa execução do serviço.
E isso é importante para a empresa, né, que a partir de agora, tudo aquilo que a gente conhecia do ponto de vista dos relacionamentos humanos, do relacionamento das pessoas dentro da empresa, as pessoas, o profissional e os negócios, quer dizer, o mercado, tudo isso vai sofrer e já sofreu uma grande mudança em função da pandemia. E claro que para te enfrentar isso, né, Arthur, para enfrentar isso, tu tem que estar preparado também, porque, como diz, até isso vai ser um elemento de concorrência no mercado. Perfeito. Não, perfeito. A gente tem que estar sempre um passo à frente dos concorrentes, pensando já no próximo ano, né, como vai acontecer o mercado, como vai ser. O fim do ano está chegando aí, o próximo ano as empresas começam já agora a fazer a sua perspectiva para o ano que vem. Perfeito. Estamos pensando lá para frente, estamos bem no mercado e oferecemos nossos serviços, né, de engenharia, auditoria, tudo mais. E vejo que temos um crescimento muito interessante para o próximo ano. Muito bom aqui. Obrigado pelos esclarecimentos. Arthur Costa, que é gerente de expansão da área governamental da Russell Bedford, uma empresa tradicional, uma empresa importante e responsável por muito sucesso de empresas que estão aí hoje no mercado, conquistando o mercado, consolidando sua marca, seus produtos, seus serviços, enfim, tendo prosperidade e abundância. Arthur, um grande abraço, sucesso lá para vocês. Obrigado. Só deixar nossos contatos, Claro. Quem tiver interesse, né, em conversar sobre nossos produtos que nós oferecemos, assessoria de licitação, podem nos encontrar no nosso site, no LinkedIn, Russell Bedford Brasil. Arthur Costa, também da Russell, no LinkedIn, estamos à disposição. Um grande abraço. Obrigado, Silvio, igualmente. Tá bom. Bom, e nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, vamos conversar com o Dr. Gustavo Bernardi, que é o nosso parceiro aqui no programa e que sempre traz assuntos importantes na sua área de atuação. Doutor Gustavo, obrigado pela sua presença uma vez mais essa semana. Eu que agradeço. Nós temos essa questão aí envolvendo o mercado imobiliário, a questão da pandemia, reflexos que ainda estão hoje sendo sentidos na sociedade. E a questão da rescisão de contratos de compra e venda de imóveis, parece que se acentuou, né, em função disso. Sim, Silvio. Nós observamos de março para cá um aumento muito grande, né, das pessoas buscando rescindir os seus contratos de promessa de compra e venda. A gente verificou isso em razão da perda de renda, né? Então, a pandemia trouxe uma brutal perda de renda, né? Então, aquelas pessoas que vinham, de alguma forma, comprando o seu imóvel, pagando o seu imóvel na planta, enxergaram nisso uma forma de buscarem a devolução desses valores que pagaram, né? Ocorre que é preciso compreender duas questões. Primeiro, que esses contratos de promessa de compra e venda, né, são contratos longos, são contratos de trato contínuo, né, e que nem sempre as cláusulas de resolução contratual, as cláusulas de rescisão contratual, são benéficas ao comprador. Então, o que a gente tem orientado os nossos clientes, as pessoas que nos procuram, é ter ponderação. Verificar realmente qual é a real necessidade de tomar essa decisão e, uma vez tomada essa decisão, buscar o auxílio para fazer a melhor negociação possível. Nós tivemos uma alteração recente na legislação desse tipo de contrato, em que impõe ao promitente comprador, quando a rescisão é motivada por quem está comprando, a perda de 50% daquilo que pagou. É uma quantia considerável, porque a gente tem que imaginar que esses contratos são contratos de valores mais altos, são contratos de valores que representam um imóvel, né? Mas uma coisa que nos chamou a atenção, Silvio, é a busca das incorporadoras, das construtoras, em dentro do seu organograma, né, canais de negociação. Uhum. Então, o que a gente observa hoje é que, tomada a decisão de rescindir o seu contrato, antes de entrar em juízo, tentar negociar e buscar o auxílio de alguém preparado para fazer essa negociação. Que é bom para todas as partes, né? Não judicializar. Exatamente isso. Você sai fora do judiciário no sentido de que é uma solução mais rápida, é uma solução melhor negociada, porque você vai ter uma perda de 50% daquilo que pagou, caso entre em juízo. E há uma questão mais importante aqui, Silvia. A gente teve um acréscimo muito grande no valor dos imóveis de março para cá. Então, muitas vezes, o Silvio quer rescindir o seu contrato e a construtora quer que tu rescinda, porque ela vai revender este imóvel por um preço maior do que já te vendeu. Tinha prometido vender. E isso é um trunfo na mão do comprador. Né? O comprador tem que entender que ele tem que buscar condições melhores para negociar, porque a simples ida ao judiciário para buscar uma rescisão contratual não nos parece hoje a melhor solução, embora ela seja viável. Em alguns casos, seja a única solução viável
porque a outra parte não compreende. Mas o recado que eu quero dar aqui é o seguinte: se você está pensando em rescindir o seu contrato de imóvel, primeiro procure negociar, procure uma solução ponderada, procure encontrar lá na construtora, lá na incorporadora, um diálogo. Busque uma assessoria para isso, busque alguém qualificado para isso, porque você vai ter uma solução melhor, mais rápida e certamente melhor econômica também. Então, cá, é esse o recado que eu queria dar hoje. E ter uma perspectiva de solucionar o problema, né? Que a questão é solucionar o problema que atenda digamos assim, ao interesse das ambas as partes. Eu acho que esse é o caminho. Te dar um dado, ontem nós estávamos envolvidos num evento para negociar em bloco uma construção que foi descontinuada numa cidade do interior de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? E de 101 unidades, nós conseguimos resolver 89. Puxa vida. Num único dia, né? Então, há soluções fora do judiciário, há soluções negociadas e a gente tem percebido hoje que as soluções negociadas têm sido ainda melhores do que aquelas soluções que têm sido alcançadas no judiciário. Perfeito. Essa taxa de solução, né, como é que chama? Tem um termo que eu não estava... É uma resolução extrajudicial do contrato. Extrajudicial, mas uma taxa de vitória, digamos assim, né? De sucesso? Alta, né? Sucesso. Altíssima. Nem nós esperávamos isso ontem. É isso que eu quero dizer, uma taxa de sucesso muito elevada. E realmente, o que mostra que a solução é por esse caminho aí. Sim, certamente. Né? E está cada vez se encontrando mais soluções. O judiciário tem compreendido isso, né? Hoje nós temos câmaras de conciliação em grande parte dos fóruns e que têm sido muito bem aproveitadas. Né? A pandemia nos trouxe isso também, claro, né? A tentativa de solucionar as coisas de forma mais rápida. Então, Gustavo Bernardo, obrigado pela sua presença, uma boa semana. Eu que agradeço, Silvio. Até semana que vem. Até semana que vem. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, sobre os honorários de sucumbência para os beneficiários da gratuidade da Justiça. Foi julgado pelo STF a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5766. Esta questão levada ao STF é de muita importância para todos os trabalhadores, uma vez que se questiona a constitucionalidade ou não da dita reforma trabalhista de 2017. Legislação esta que vem trazendo muitos questionamentos e dúvidas até os dias de hoje. Principalmente, como é o caso do artigo 791-A da CLT, que gerava a condenação ao trabalhador ao pagamento de honorários advocatícios a um empregado da parte contrária, quando ajuizada a ação perante a Justiça do Trabalho, discutindo o seu contrato de trabalho, mas acabava perdendo alguns dos pedidos requeridos. Acontece que este artigo, sem dúvida, trazia de forma direta ou indireta insegurança para aquele trabalhador que, mesmo tendo seu direito violado por medo de perder e ser condenado, deixava de procurar o Poder Judiciário para discutir o seu contrato de trabalho, por receio de ter que pagar pela Justiça. Vejamos um exemplo. Imagine-se que um empregado entra com uma ação trabalhista pedindo a condenação da empresa que trabalhou ou trabalha nela, o pagamento de dano moral e horas extras, e esta ação fosse julgada improcedente, ou seja, ele não comprovou o seu direito, ou também recebeu de forma parcial o seu direito. Nestes casos, teria ele que pagar os honorários de sucumbência. Assim, até esta decisão do STF, o que estava acontecendo no âmbito judicial era que o juiz, ao sentenciar o processo
e aplicar a reforma trabalhista determinava de imediato que este empregado pagasse ao advogado da empresa os honorários sobre o pedido ou aqueles pedidos que ele havia perdido, independente se esse trabalhador fosse beneficiário da gratuidade de justiça. Pois bem, a partir da decisão do STF, foi julgado a inconstitucionalidade desta cobrança imediata dos honorários advocatícios do empregado que perdeu a ação ou algum dos pedidos. Agora, passou-se a exigir uma análise objetiva do caso em concreto. Assim sendo, a partir de agora, o julgamento, o juiz terá que avaliar em cada caso se o trabalhador deixou de ter direito ao benefício da gratuidade de justiça ou não, para aplicar a cobrança ou não desses honorários. No entanto, o que se está vendo no âmbito acadêmico e jurídico sobre este tema é uma posição crítica dessa decisão do STF, sob a alegação de que isso abre as portas do judiciário para se pedir tudo e qualquer sem fundamento algum. Entretanto, esta não é a realidade que se vê no dia a dia, uma vez que, na maior parte dos casos levados à Justiça do Trabalho, o empregado tem o seu pedido analisado e confirmando o seu direito. Prova disso é que somente no ano de 2020, aqui na Justiça do Trabalho Gaúcha, de todas as ações ajuizadas nesse período, somente 11% desses processos foram julgados improcedentes, ou seja, em desfavor ao trabalhador, demonstrando que, na verdade, não é porque a lei é mais branda ou severa com estes empregados, mas sim porque, na maior parte dos casos, realmente aquela empresa não observou todos os direitos ou alguns dos direitos, por falta de assistência jurídica adequada, ou seja, porque simplesmente não conseguiu financeiramente garantir todos os direitos de seus empregados. Assim, receber a informação profissional qualificada pode evitar que o empregador venha a sofrer uma ação trabalhista na qual tenha que arcar com o pagamento de valores muito maiores do que aqueles que pagaria caso tivesse agido corretamente desde o início. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Bom, agora nós estamos de volta aqui com o Salésio D'Agostin. Ele teve lá o espaço de conversando sobre contabilidade, que é o espaço tradicional dele, mas, excepcionalmente, nesta período do ano, nós vamos ter eleições do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. E o Salésio, ele lidera aí a chapa 2, em oposição à atual diretoria, né, do Conselho Regional de Contabilidade. Salésio, como é que está a campanha? Está indo bem, graças a Deus, bastante adesões e é isso, colegas. Nós precisamos mudar e para mudar nós temos que mudar os nossos conselheiros lá no CRC para estabelecer uma nova dinâmica de ações para valorizar a contabilidade, para valorizar o profissional. Nós sabemos que eleição é uma coisa muito difícil, muito complicada de fazer uma projeção, uma previsão, ver como é que está a coisa. Mas como é que está a adesão de você? Porque tu tens uma experiência de concorrer, né, Salésio? Sim, sim. E eu acho que tu é uma das lideranças mais honradas que o setor de contabilidade tem aqui no Rio Grande do Sul. A gente sabe que nem sempre o melhor ganha, porque numa eleição vários elementos concorrem para isso, outros, e muitos deles não são os mais normais, não são os mais dignos, né? Quer dizer, mas, de qualquer maneira, essa tua insistência aí, ela tem exatamente, eu sei, a gente te conhece, que é o cerne de mudar o Conselho e tornar o Conselho de Contabilidade uma instituição que seja a favor do contador, dos profissionais da área de contabilidade, né? Que seja a favor da vida deles, da profissão deles, da qualificação deles. Essa é a tua preocupação, sempre foi? Essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é entregar para os profissionais o conselho, é fazer do Conselho de Contabilidade um órgão que efetivamente protege a profissão, que valoriza o profissional e que orienta o profissional. Esse é o nosso objetivo. Mas o que me preocupou muito, Silvio Santos, Silvio Lopes. O Santos só não tem o dinheiro que eu tenho, mas enfim, né? Tem o mesmo nome. Tá certo. Não, mas o que me preocupa muito é o uso do Conselho de Contabilidade para interesses de grupo e de pessoas. Isso me preocupa muito. Nós temos lutado e temos dito aos nossos colegas que o valor da anuidade está muito cara. O profissional, nem todos conseguem pagar o que hoje é estabelecido.
não é isso? E o Conselho, ao invés de usar esse dinheiro para aplicar em benefício do profissional, para que ele possa ter uma renda melhor, pelo contrário, desvia esses recursos para outras finalidades. Veja que nós estamos num período de pandemia, muitos colegas trabalhando em home office. O que é isso? Nossas empresas que nos remuneram passam por dificuldade. Todo o reflexo da crise econômica brasileira é refletida no profissional. O profissional reduz o seu ganho, não é isso? E o que é que o Conselho faz? Ao invés de reduzir o valor da mensalidade, o valor da anuidade, não é isso? Já que eles têm muito dinheiro, eles arrecadam demais e não fazem quase nada para a nossa profissão, ao invés de reduzir, ainda aumenta. Então, eles pensam neles. Veja que agora, nós estamos, na semana que passou, foi realizada a 34ª Conferência Interamericana de Contabilidade e a 18ª Convenção de Contabilidade. Muito bem. Ok, isso é muito interessante, eu acho que é importante quando tu usa as conferências interamericanas, quando tu usa as convenções, para discutir assuntos técnicos, para discutir assuntos de interesse da profissão, para aplicar conhecimentos para a melhoria do campo da atividade. Só porque não é isso que acontece. Você sabe, em primeiro lugar, quem é a presidente, né, da Associação Interamericana de Contabilidade? Quem é? A Maria Clara Bugarin. Quem é a Maria Clara Bugarin? Esposa do Martônio. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são ex-presidentes do Conselho Federal de Contabilidade. O que é que eles fizeram? Veja só. A Maria Clara Bugarin, ela é presidente e ela foi eleita no dia 22 de outubro de 2019. Só porque antes das eleições, no dia, só para vocês terem uma ideia para onde vai o nosso dinheiro, é um escândalo. Aqui, ó, documento. No dia 19 de outubro de 2019, 19 de outubro de 2019, o Conselho Federal de Contabilidade firmou um contrato com a Associação Interamericana de Contabilidade, comprometendo a pagar a essa instituição, no mínimo, $150 mil. Sabe para quê? Para que seja usado agora o nome dessa associação, dizendo que vai ser realizada a Conferência Interamericana aqui. Ou seja, eles, como realizadores desta conferência, ao invés de pagar para montar, já que nós estamos fazendo propaganda para eles, não, nós vamos pagar no mínimo $150 mil. Sabe quanto isso representa? R$900 mil. Sabe o que é isso? É o dinheiro seu. Está aqui o documento. Bom, então no dia 19 de outubro, assina este contrato a dona Maria Clara Bugarin se elege presidente dessa instituição, sabe quando? No dia 22 de outubro, 3 dias depois. Meus amigos, isso aí é um escândalo. Isso é dinheiro para eles poderem viajar, para eles poderem usar de mordomias. E sabe quem é que paga tudo isso? É você. Você paga isso. E outra coisa, a realização de tudo isso, quem paga é os conselhos de contabilidade, é o Conselho Federal de Contabilidade, todos esses órgãos é que pagam. Vejam que o Conselho Federal de Contabilidade repassou ao Conselho Regional aqui R$200 mil como colaboração para realizar a Convenção de Contabilidade. 200 mil. O Conselho Federal de Contabilidade passou para uma associação, que é a Academia Rio-Grandense, Academia de Ciências Contábeis aqui do Rio Grande do Sul, 66 mil
pagando inscrições dos seus conselheiros para participar desse encontro. Então, isso é uma farra do dinheiro, isso é um escândalo. Claro que nós vamos mandar ao Ministério Público, claro que nós vamos mandar tudo isso ao Tribunal de Contas, vamos mandar à Controladoria Geral da República, porque é escândalo. Agora, você não pode aceitar isso, meus amigos. Você tem que valorizar o seu dinheiro. Eles fazem tudo isso para achar que eles estão unidos, que eles estão defendendo a profissão, que eles querem o bem da profissão. Eles não querem o bem de coisa nenhuma. O que é que isso traz de vantagem para você? O que é que isso traz de segurança para você? O que é que você aprende com isso? Pelo contrário, o Conselho Federal de Contabilidade e os conselhos regionais, quer dizer, o Conselho Regional, esses conselhos que são coordenados pelo Conselho Federal, esse grupo, quer fazer de você um escravo. A auditoria, eles não querem que você faça auditoria somente pela obtenção do título de bacharel, também tem que ter autorização dele, perícias, eles querem isso. Ou seja, eles não estão preocupados contigo, não. Eles estão preocupados com esse grupo que quer dominar o patrimônio. Eles não participam dos problemas nacionais, dos problemas da sociedade. Eles sequer sabem o que é contabilidade. Se perguntar para eles o que é contabilidade, eles vão dizer para você que contabilidade são técnicas de registro para apurar impostos. Eles não têm ideia de que contabilidade é um campo de estudo do contador que foca no patrimônio das pessoas. Quer dizer, são coisas, meus amigos, entre nós, pare de ser enganado. Chapa 2, meus amigos, vamos todos chapa 2. E no Brasil inteiro, todos votem na oposição. Nós temos que acabar com isso, nós temos que valorizar a nossa profissão, nós não podemos, nós precisamos de muita coisa, nós precisamos de ter um plano de saúde, nós precisamos, enfim, dar seriedade à nossa profissão, e nós não podemos agir dessa maneira. Lá em Santa Catarina, votem na chapa de oposição em Santa Catarina, me disseram que lá em Santa Catarina é a chapa 1, tá? Mas vote nas chapas de oposição, nós precisamos acabar com isso, nós temos que mudar. O nosso dinheiro está sendo desviado para interesse de grupo, que eu não sei qual é esse interesse, mas uma coisa eu te digo, eles querem fazer de nós escravos, e nós não podemos aceitar isso. Uma coisa se sabe, né, que acompanha isso aí, o interesse não é o interesse da categoria profissional que eles dizem defender. Essa é a coisa verdadeira. Isso quem diz sou eu, pela experiência que eu tenho no convívio com os conselhos de contabilidade e Conselho Federal. Salésio, obrigado pela presença aqui, acho importante, né? E eu sempre defendo a mudança, sobretudo a mudança onde a gente sente que a coisa não está sendo bem feita do ponto de vista financeiro, que está sendo usada para um determinado grupo que está ali, né, usufruindo das coisas sem pensar no profissional, aquele que rala, né, para manter esses privilégios. Um grande abraço, sucesso. Muito obrigado e colegas, chapa 2, tá? Vamos mudar com isso. Muito bem. Conto com vocês. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá a todos, estamos entrando na última semana do mês de outubro. E é notório que a economia não vai bem. E nem poderia, depois de quase 2 anos de pandemia, intensas mudanças e aí num período de estagnação mundial. Indubitavelmente, nós estamos com um problema de inflação, escassez e alta de preço das matérias-primas. Muitos empresários estão se queixando que, apesar de conseguirem manter as suas receitas, perderam muito em lucratividade, tendo em vista o aumento do custo de produção de seus produtos e serviços. Sem dúvida, estamos trabalhando mais para ganhar menos. Quem sofre diretamente com isso são os próprios empresários, que correm o risco de perder os seus negócios, e os trabalhadores.
em decorrência disso acabam tendo seus salários achatados. Sobre o que vem por aí em 2022, eleições e muitos ajustes no mercado. Com a pandemia sob controle, teremos uma nova realidade. Vem por aí mais mudanças, um misto em que era 2019, o que foi 2020 e 2021. É sabido que nada vai voltar a ser como era antes e nada vai ficar como está agora. Então, saber inovar e se adaptar serão as principais habilidades empreendedoras do próximo ano. Eu gosto muito da frase do Marshall Goldsmith: o que o trouxe até aqui não será o que o levará adiante, que se transformou em um livro e é um dos grandes desafios da liderança atual. Uma ótima semana. Muito bem, nós estamos recebendo nesse bloco do Economia e Desenvolvimento o empresário Carlos Biderman, consultor empresarial. Biderman, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui, gremista acima de tudo, né? Mais tranquilo agora com relação ao Grêmio, não? Mais tranquilo, sim, mas ainda preocupado, né, Silvio? É verdade, Ainda tem muito chão para andar. Ainda bem que tem um Grenalzinho aí na frente. Não, o Grenalzinho, esse já são 3 pontos, né? Então, isso dá para... não vamos contar já muito. Já está na conta. Não vamos contar muito. Falando seriamente, o Internacional do time bem... Não é um grande time, mas é um time bem montado, bem estruturado. Claro, nós estamos gravando um dia depois de um empate do Bragantino. O Bragantino é um time bom também. O Bragantino está lá em cima, não é por nada. É um time também competitivo, tem os jogadores de habilidade. Eu vi 2 ou 3 ali que se encaixavam no Inter ou no Grêmio, mas de qualquer maneira o Internacional é um time muito mais bem organizado, vai ser mais difícil, né, esse Grenal do próximo dia 6 de novembro, não é isso? 6 de novembro. Bom, Biderman, o nosso assunto aqui é economia e também desenvolvimento, claro que é o título do programa, e nós temos aí a pandemia ainda não terminou, tá? Graças a Deus já os estertores delas estão por aí, né? Há mais a flexibilização e tal, mas também o reflexo do que aconteceu durante o ano passado e este ano foi pobreza, miséria, gente pegando comida na rua, que não é culpa do atual governo federal, é bom que se diga isso, que a única autoridade que no ano passado disse cuidem da economia porque vai dar problema lá e está dando agora. Bom, esse auxílio emergencial do presidente Bolsonaro é fundamental, né? Bom, Silvio, esse é um tema complexo, né? Já Milton Friedman, lá nos anos 70, defendia como uma solução, não vamos dizer solução, mas um instrumento para a redução da pobreza, o imposto de renda negativo. Isso nada mais é do que o imposto de renda negativo, né? Que foi uma coisa, desculpa te interromper, foi uma coisa que foi adotada quando John Kennedy morreu em 63, casualmente em 23 de outubro de 1963, assumiu Lyndon Johnson. E ele criou, tu sabe muito bem, ele criou um programa chamado Grande Sociedade. 23 de novembro de 63. Hã? 23 de novembro de 63. Foi em novembro, foi em novembro de 63. Ele criou o Lyndon Johnson, que substituiu o John Kennedy, um programa chamado Grande Sociedade, que era o imposto de renda negativo defendido por Milton Friedman. Exatamente. Então, vamos dizer assim, nós como liberais não podemos condenar esse modelo, vamos dizer assim, como um instrumento de redução de pobreza, desde que seja temporário, com muito critério, com muita cautela, né? Isso aconteceu agora na pandemia, já vinha acontecendo, enfim, essa contribuição para as famílias de baixa renda e foi um instrumento, vamos dizer assim, encontrado para, enfim, enfrentar a pandemia de uma forma mais adequada. Isso foi um instrumento importante porque permitiu que as famílias pudessem, enfim, adquirir aqueles mínimos gêneros alimentícios, enfim, que são indispensáveis para a sua subsistência. A continuidade desse processo é um pouco discutível, né, Silvio? Agora, o que não pode se aceitar é a quebra do limite de gastos, né, o teto de gastos. Acho que isso não. O governo já gastou demais. Isso é uma crítica que eu faço, enfim, a todas as pessoas que, enfim, que pediam que acontecesse essa contribuição, esse auxílio lá o ano passado para as famílias de baixa renda. Era óbvio que isso ia resultar em inflação. Isso é conta de 1 mais 1 é igual a 2, tá certo? Então, Agora, vamos dizer assim, com a inflação, o governo é culpado pela inflação, quer dizer, era culpado por não dar, deu, e obviamente que daria inflação, agora é culpado pela inflação. Então é culpado sempre, né? Então a condenação é a única coisa certa que tem nesse país, é a condenação de quem está lá, especialmente do governo atual. Então, a minha crítica é justamente a quebra do teto de gastos,
porque evidentemente a situação do país é crítica, vamos dizer assim, em termos de aumento de despesas, isso deveria ser observado. Então, acho que isso deveria ser limitado à possibilidade ao orçamento que está lá, né? Uma situação também que me parece totalmente contraditória, se houver, vamos dizer assim, o apoio generalizado que vem sendo dado à contribuição essa estabelecida pelo governo estadual, né? Aqueles que criticam a contribuição dada pelo governo federal, chamando de eleitoreira, populista, sei lá mais o que, deveriam usar os mesmos termos para, vamos dizer assim, analisar a contribuição que está sendo dada pelo governo estadual, porque a situação do governo estadual também é crítica, né? Não melhorou nesse período. Aliás, só não é pior porque o governo federal injetou bilhões de reais no ano passado. É exatamente o que eu ia dizer, injetou bilhões de reais, que um dia vai ter que ser pago, tá certo? Então, vamos dizer assim, o governo do Estado do Rio Grande do Sul está fazendo benéfico com o chapéu alheio, tá certo? Com também o objetivo, se o governo federal tem objetivo eleitoral, e eu não discordo dessa análise, é evidente que o governo estadual, através do nosso governador, está fazendo política eleitoral, sim, com essa contribuição dos R$400, para facilitar a sua candidatura ao governo federal. Ou seja, está usando o nosso dinheiro em benefício próprio para, enfim, melhorar a sua imagem, sei lá o quê, para, enfim, benefício eleitoral. Bom, isso não, claro que eu sempre como jornalista, há quase 50 anos aqui no Rio Grande do Sul, e tendo trabalhado nesse grupo de comunicação que é a RBS, é uma coisa que me entristece muito ao longo da minha vida, já nos estertores da minha existência, digamos, ver o posicionamento parcial canalha, esse é o termo, canalha da RBS e seus jornalistas de opinião. Como tu disseste muito bem, eu quero aproveitar aqui, o Leite está dando R$400 para as pessoas, e o Bolsonaro, quando dá, é populista, aproveitador e tal. Então, esta falta de critério é que acaba com o jornalismo, com a credibilidade do jornalismo. A RBS já não tem mais credibilidade nenhuma. Tá? E seus jornalistas, que foram comprados pela esquerda, comprados pelo PT, eu sei disso, foram comprados, literalmente comprados pelo PT, defendem qualquer causa que esteja a favor da doutrina populista dele, sim, populista, comunista dele, sim, comunista. Eles, por mais que eles tentam dizer o contrário, é exatamente isso. Então, é de envergonhar o jornalismo, o bom jornalismo, que a gente aprendeu na faculdade e ao longo da vida desenvolveu, inclusive na ex-TV Gaúcha, onde eu trabalhei, e a rádio e os veículos da RBS. Então, esses veículos hoje servem exatamente para quê? Para fazer política partidária, fazer doutrinação. Então, lamentavelmente, o jornalismo aqui no Rio Grande do Sul acabou por causa dessas pessoas, por causa da RBS patrocinando esse tipo canalha de jornalismo. Mas, fecha parêntese, Biderman, nós temos aí, claro, grandes desafios até o final do ano, né? E, naturalmente, a questão da recuperação da economia ficou um pouco comprometida agora também, né? Só queria fazer uma ressalva, eu não participo dessa mesma crítica em relação à empresa, né? A empresa tem o maior respeito, a maior admiração pela empresa, enfim, trabalhei com eles muitos anos e tenho a maior admiração e respeito pela empresa. É bom tu dar essa observação, que eu digo, isso aí é crítica minha, né? Porque a empresa emprega esses funcionários. Não participo disso, dessa tua opinião, mas sim, participo sim da opinião em relação a determinados jornalistas que lá estão e que têm, vamos dizer assim, linha editorial da empresa, manter a posição desses jornalistas, evidentemente que eu os critico tão veementemente quanto tu, sem usar esses adjetivos que tu usaste, isso eu deixo por tua conta. Perfeito. Mas eu discordo da maioria da opinião de muitos deles lá. Então, mas gostaria de defender um pouco a posição empresarial, a qual eu defendo e tenho o maior respeito e admiração pela empresa como se. Tá, e a recuperação da economia? Temos a inflação, desemprego e tal, coisas vistas e previstas pelo presidente Bolsonaro o ano passado. Silvio, o que eu posso dizer? Enfim, eu acho que algumas empresas estão indo muito bem, o varejo vinha muito bem, eu acho que até julho, né? Com certeza até julho, agosto, setembro, as coisas caíram um pouco. No entanto, é esperado pelo varejo, que é, vamos dizer assim, a ponta da economia, um final de ano muito positivo. A expectativa é muito boa, né, em relação ao final do ano. Tem o Black Friday chegando aí em novembro, Natal em dezembro, então as perspectivas são boas para o final de ano. Isso puxa a economia como um todo. Nós temos um problema de logística que talvez não esteja sendo tão noticiado. Vamos dizer, as empresas estão com muita dificuldade, os produtos importados estão com muita dificuldade de chegar no mundo inteiro, em função da retomada da economia pós-pandemia.
Então, navios em alguns portos brasileiros levam mais de 50 dias para poder, enfim, desembarcar os seus produtos. Isso é custo, isso é demora, enfim, atrasa. Os protocolos, né? Não só os protocolos, é que a demanda ficou muito grande. Os custos dos containers subiram 10 vezes nesse período. O Porto de Los Angeles está com uma demora de desembarque de 60 dias. Então, a logística global foi afetada pela pandemia. Isso vai afetar esses movimentos todos. Os preços vão subir em decorrência das dificuldades de logística. Estava vendo uma notícia hoje ainda do presidente da Intel, dizendo que essa crise dos chips, ela não se soluciona antes do final de 2023. Então, produtos que levam chips, praticamente todos os produtos hoje levam chips, até muitas vezes produtos tecidos, vestuário, às vezes tem chip para controlar, enfim, saída de loja, chegada de loja. Então, poxa, celulares, automóveis, um automóvel leva mais de 1000 chips. Então, essa crise de abastecimento, a crise dos chips, isso pode afetar, sim, a economia global. E outra coisa que vai afetar, que já está afetando gravemente as relações institucionais até das empresas na sua relação com seus clientes, são os ataques cibernéticos, né, Silvio? Eu tenho já... isso vale aqui uma discussão muito longa até e detalhada sobre isso, mas eu tenho já 5 clientes que foram atacados e o mais recente foi uma consequência de um ataque que houve na empresa Repúblico, na Atento, que é a empresa de call centers, que afetou grande parte dos seus clientes. Então, os ataques cibernéticos vão mudar a cara da economia mundial. Acho que a crise dos ataques cibernéticos é mais grave do que a pandemia da Covid-19. Olha o que eu estou dizendo. A crise dos ataques cibernéticos é mais grave do que o que aconteceu com a Covid. Então, os riscos, vamos dizer assim, de desabastecimento, os riscos de problemas na saúde, os riscos de problemas, enfim, na educação, em todos os segmentos importantes da sociedade, é muito, muito sério. E talvez o maior risco dos ataques cibernéticos esteja dentro da saúde, né? Porque interromper tratamento de saúde, interromper, como aconteceu com o caso da Fleury, onde os médicos não tinham acesso aos protocolos, aos exames, os médicos não podiam operar, enfim, então... Eu acho que todos nós dependemos, enfim, muito da informática hoje em todas as nossas atividades. E se a gente não puder ter acesso a e se parar o ciclo de produção, o ciclo de abastecimento, o ciclo de saúde por ataques cibernéticos, Silvio, eu acho que aí realmente nós vamos ter uma crise global grande. Vamos falar muito a respeito disso nos próximos programas. Bida, muito obrigado pela tua presença aqui, parabéns, sucesso aí. A ti, claro, na tua atividade e ao nosso Grêmio Porto Alegrense. Muito obrigado. Dali Grêmio. Que é presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio. Um grande abraço, sucesso para todos nós, então tá. Bom, muito obrigado a você, telespectador, pela fidelidade, pela audiência. Uma boa semana de trabalho. Semana que vem, um novo encontro aqui no Economia e Desenvolvimento. Até já.